Alô, amigo urbano! Começa agora mais uma edição do nosso podcast, uma edição extraordinária. E como sempre eu estou aqui com o meu companheiro Fernando Ribeiro, obviamente cada um na sua casa, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Vini, com você? Tudo certo na medida do possível. Hoje, não estranhem, tá? Nosso podcast ele é quinzenal, só que a gente fez essa edição extraordinária, vocês vão entender o motivo. Na verdade, vocês já entenderam o motivo, porque está no título do podcast, né? Já está no nome do podcast. A gente vai falar sobre o Paulistão de 1918, que foi o Paulistão interrompido pela pandemia de gripe espanhola, que não surgiu na Espanha. Fica a primeira informação aí do podcast. E aproveitando até o gancho do tempo de paralisação, a gente já está sem jogos do Campeonato Paulista há quase 2 meses, né? Não é isso? Hoje é dia, a gente está gravando hoje no dia 17 de maio. Isso. O último jogo do Santos foi dia 14 de março. Derrota para o São Paulo no Morumbi. O último gol marcado pelo Santos foi pelo Arthur Gomes. E a última vitória foi uma semana antes, contra o Mirassol 3-1 na Vila. Aí eu te pergunto, Fernando, saudades do Santos de 2020? Saudades, Vini, saudades. Um menino da fila como eu não se acanha por um futebol talvez não tão vistoso. Saudades de passar aquele nervoso semanal com o nosso peixe. Eu também tô, cara. Nada como ver um jogo ao vivo. Essas reprises, na maior parte delas, eu vejo algumas, mas não tem a mesma emoção. Ainda mais que você já sabe o que vai acontecer. Por mais que você goste de ver, é legal e tal, mas nada como um jogo atual. Mas claro, a gente entende, e o futebol não é uma necessidade básica, né? Apesar de a gente amar o jogo, amar o Santos, não é uma necessidade básica, e vamos respeitar e torcer para que as coisas melhorem e que o futebol volte com segurança, certo? Com certeza, Vini. Então vamos ao que interessa do episódio de hoje, Fernando. Legal, Vini. A campanha do Santos no Paulistão de 1918 começou no dia 7 de abril, no estádio da Ponte Grande, que era a primeira casa do grande rival Corinthians. O Santos visitou o rival e empatou em 2-2, com o grande Ari Patuska marcando os 2 gols do Peixe. Matador, hein? Cara, o Ari Patuska foi um dos primeiros ídolos da história do Santos. O Ari tinha uma ligação muito forte com o Santos, porque ele era filho do Cisino Patuska, que foi o primeiro presidente, né, da história do Santos. E o irmão mais novo do Ari, o Araquém, faria muito sucesso com a camisa alvinegra anos mais tarde. E assim, Vini, o Ari, cara, era um artilheiro nato. E só nessa campanha do Paulistão de 1918, o Ari marcou 17 gols em 13 jogos. Nas 4 primeiras partidas do Santos no campeonato, o Ari marcou 8 gols, 2 gols em cada uma dessas partidas. E a especialidade do Ari eram os gols de cabeça, viu, Vini? Ari era um exímio cabeceador e, como eu falei anteriormente, um dos primeiros ídolos da torcida santista. E naquela tarde, lá na região do Tietê, o Santos alinhou com Costa e Silva no gol, Américo e Arthur formando a primeira linha defensiva, Pereira, Jarbas e o grande Urbano Caldeira, Vini. Nosso amigo. Isso, na chamada linha média. E o quinteto ofensivo formado por Adolfo Milon, Agostinho Marba, o grande Ari Patuska, Haroldo Domingues e o miúdo Arnaldo Silveira. E viu, Vini, cabe lembrar que os tempos obviamente eram outros, né? As equipes se enfrentavam em 2 partidas, né? Era o primeiro e o segundo quadro. Uma espécie de preliminar era realizada ou por jogadores que não formavam no elenco principal, que eram reservas, ou jogadores mais jovens. Só que só os resultados do primeiro quadro eram válidos para a competição oficial da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Boa, Fernando. E também vale destacar que naquela época não existiam treinadores, né? Os times eram comandados pelos capitães, certo? Exato. E depois disso que o Fernando falou, vamos contextualizar a primeira vitória do Santos no campeonato. Ela veio na 3ª rodada diante do Internacional, também no estádio da Ponte Grande, em São Paulo. O Santos ganhou por 5-3 e, como o Fernando já tinha dito, o Ari Patuska foi 2 vezes para a rede.
O Haroldo Domingues também foi 2 vezes pra rede e o Agostinho fez um gol. Agostinho Marba. Agostinho Marba. E esse jogo o Santos estava perdendo por 3-0, não é isso? Exatamente, o Santos virou o jogo para 5-3. Muitos gols naquela época, do jeito que a torcida santista gosta. E na sequência da campanha o Santos conquistou boas vitórias em sequência, sempre com muitos gols. Fez 6-2 no Minas Gerais, 3-0 no Ipiranga, 7-2 no Internacional, 4-0 no Mackenzie e 4-2 no Corinthians. E na rodada 5, 6 e 7 o Santos teve dificuldades e empatou 3 partidas em sequência. Foram pontos que fizeram falta lá na frente, como a gente vai ver a seguir. O Santos acabou empatando com o Minas Gerais, São Bento e com o Palmeiras, mas não é o Palmeiras atual, é a Associação Atlética Palmeiras. E um detalhe, Fernando, curioso, a gente hoje, eu moro em São Paulo, mas sou de Santos, Fernando mora em Santos, a gente sabe, você pega um carro, um ônibus e desce a serra, e depois sobe a serra tranquilamente. Agora, antigamente, vocês imaginam como é que era esse trajeto. E o curioso destacar aqui que os jogadores iam para São Paulo em um vagão exclusivo no trem. E as delegações com até 25 pessoas, né, 25 jogadores, comissão e tudo mais, eles tinham benefícios de 50% de desconto concedido pela diretoria das Estradas de Ferro Paulista. Quase uma carteirinha de estudante, Vini. Quase isso. Será que eles falsificavam também, não? Eu tenho quase certeza que não. Tomara que Até não. porque os controles eram muito mais rígidos em 1918, Vini. E os caras usavam chapéu e tinham bigode, cara. Quem usa essa combinação é infalível. Precisa voltar, realmente, Vini. E é o legal, Vini, da gente pesquisar jornais antigos é se deparar com situações como essa, né? Os jogadores, muito provavelmente, pagando as suas passagens, né, os seus bilhetes para poder viajar, para poder jogar. E tem um artigo publicado no Estadão, bem legal, um artigo um pouquinho curto, né, com o título A Arte de Ser Juiz, Vini. E assim, traz um relato de como os homens do apito eram vistos pelos entusiastas do futebol. E aí eu vou ler uma frase, Vini, desse artigo que eu achei bem legal, que ela diz assim: mas ainda há gente que, infelizmente ou por desgraça própria, é árbitro de futebol. Leiam-se as crônicas esportivas da segunda-feira. Quanta descompostura nos pobres juízes, inaptos, parcial, cômico, idiota, eis a média das injúrias. Se é difícil ser juiz hoje, Vini, imagina em 1918. Aí eu fico perguntando, será que não era algum parente do glorioso Márcio Rezende de Freitas? Vini, com certeza alguns desses adjetivos antes relatados podem caber para este senhor. Em 15 de setembro, Vini, a Vila foi palco para a principal vitória santista naquele campeonato e na temporada. O famoso time do Paulistano, que viria a ser campeão até no ano de 1918 e era o atual campeão com o título conquistado em 1917, foi batido por 1-0 em Vila Belmiro, com um gol solitário de Haroldo Domingues, né? A Praça de Esportes do Santos recebeu 3 mil pessoas, obviamente que são números aproximados. E o legal, Vini, é que assim, o nome era Praça de Esportes do Santos. Não tinha o nome atual de Urbano Caldeira, até porque, nesta época, Urbano Caldeira era um dos jogadores que compunham o elenco santista. É como se o estádio hoje chamasse Felipe Jonathan. Não dá. Tem que esperar um pouco, construir Exatamente. a história dele e depois receber o nome do estádio. Exatamente. E na partida seguinte, né, o Santos ficou muito animado por conta da vitória sobre o Paulistano, e o Santos enfrentou a Associação Atlética das Palmeiras na Vila Belmiro e foi surpreendido. Essa derrota em Vila Belmiro foi uma ducha de água fria nas pretensões santistas em disputar o título daquele ano. O insucesso freou a arrancada santista e também se transformaria na última partida do Santos naquela competição, Vini. Legal, cara. Fernando, só voltando um pouquinho, a gente brinca aqui, de vez em quando a gente fala, putz, como é que era viver naquela época, né? E quando a gente fala isso, geralmente é falando da época do Santos e do Pelé. Mas você imagina estar num jogo desse, cara. Santos e Paulistano, 1918, time do Santos aguerrido, com alguns jogadores que entraram para a história. Do outro lado, o Friedenreich, um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Do Brasil, da era amadora, né? Tem história pra caramba. Você imagina estar num jogo desse, cara. O
tanto de simbolismo que tem ali. Vini, com certeza a torcida santista ficou muito mais animada com essa vitória do que foi a última partida do Campeonato Brasileiro 2019, que o Santos amassou o atual campeão Flamengo e a torcida do Santos ficou maravilhada com aquilo. Então imagina bater o paulistano em Vila Belmiro. Deve ter sido uma tarde fantástica, Vini. Uma pena a gente não ter vivido essa época, mas tudo Uma bem. pena, Vini. E se você falou do jogo contra a Associação Atlética Palmeiras, o bicho pegou, né? Imagina, não tinha cartão naquela época, a confusão, o pau comia, como a gente diz na gíria. O jogo foi muito violento, os jogadores brigaram desde o começo. O Estadão, né, o jornal Estadão, ele traz um relato das confusões ocorridas durante os jogos, e nos dois quadros, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo quadro. Prova de que já existia alguma certa rivalidade entre os times, isso não é coisa de agora. Você imagina como é que era o cenário antigamente, Fernando. Eu vou trazer aqui um trechinho do que o Estadão levou às suas páginas. Já são de domínio público as lamentáveis e degradantes cenas desenroladas domingo último na cidade de Santos por ocasião do match de futebol ali realizado entre a Associação Atlética das Palmeiras desta capital e o clube local que concorre ao campeonato promovido pela APSA. Como é sabido, começaram os excessos no match dos segundos times, em que foram trocados sopapos entre os jogadores Radamés do Palmeiras e Junqueira do Santos. Impressionante, imagina, cara, o Radamés e o Junqueira saindo na porrada no meio do jogo. Cara. Sopapos, né, Vini? Sopapos, o idioma era muito melhor. O idioma era muito melhor, Vini. Muito melhor. E vai destacar, Fernando, que o Milon, que era do Santos, e o Lapa, da Palmeiras, eles trocaram agressões também durante o jogo inteiro. E numa dessas oportunidades eles se chutaram no chão e o Milon partiu para a briga. Os jogadores do Santos tiveram que segurar. O juiz da partida, o senhor Pellegrini, ele expulsou o Milon e o Milon ficou revoltado. Falou que não sairia de campo se o Lapa não saísse também. Aí o juiz, para dar uma amenizada, para a galera baixar um pouco a adrenalina, acabou expulsando os dois jogadores. Sensacional, né, Vini? Tempos de futebol varziano mesmo. Sim, quem amador, cara. Isso, quem acompanha futebol na várzea, que em algumas localidades do país ainda permanece com a cultura, é basicamente isso. O Santos Futebol Clube, o Grande Santos Futebol Clube, já foi um dia uma equipe como se fosse de várzea, né? Sim, digo por conta amador, na época do amadorismo ainda. Isso. Vini, essa foi a última partida que o Santos disputou no campeonato, né? Porque o Campeonato Paulista foi paralisado no início de outubro, né? Por conta de toda a situação provocada pela pandemia de gripe espanhola no país. Antes da paralisação, o Santos ocupava a 5ª colocação em pontos perdidos. Por que pontos perdidos, Vini? Uma época que o calendário era pior do que é hoje, as equipes não disputavam o mesmo número de partidas, simultaneamente. Então, a Associação Atlética das Palmeiras havia feito 10 jogos e perdido apenas 3 pontos. O paulistano figurava na 2ª colocação com 4 pontos perdidos, porém 9 partidas. O Corinthians tinha 5 pontos perdidos em 10 jogos, o São Bento 5 pontos perdidos em 7 jogos e o Santos 8 pontos perdidos, porém em 13 jogos. O Santos tinha jogado mais que todo mundo, né? Até por conta da... Vamos imaginar que subir e descer a serra não era fácil, então provavelmente o Santos subia a serra, jogava jogos em sequência aqui para depois descer a serra. Os 3 primeiros jogos do Santos no campeonato foram aqui em São Paulo, né? Não tinha tanta lógica a tabela, era nenhuma. Isso. Era acontecer. Aconteciam as coisas, Vini. É isso. Vamos lá, vamos que vamos, é isso aí, joga e acabou. E, Fernando, só também um detalhe que os jogos, a vitória valia 2 pontos naquela época ainda. 2 pontos. 3 pontos. 2 pontos. Isso. Muito tempo depois. Isso. Então 2 pontos vitória, 1 ponto empate. Exatamente. Vamos entrar na gripe espanhola? Vamos, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só para contextualizar, pessoal, o papo aqui é sobre o Santos, sobre o Campeonato Paulista, mas não podemos deixar de falar da pandemia de gripe espanhola que assolou o mundo inteiro, né, em 1918. Aqui no Brasil ela chegou por meio do navio Demerara, que aportou em Recife, vindo da Europa, em setembro, dia 14 de setembro de 1918. O navio depois foi para Salvador e depois para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. E rapidamente se espalhou entre a população brasileira, né? A gente está vendo hoje, em 2020, como o vírus se espalha facilmente. Naquela época foi a mesma coisa.
E o Brasil tinha uma população estimada em 29 milhões de pessoas. O vírus, a gripe espanhola, matou 35 mil brasileiros e no mundo inteiro estima-se que o número de 500 milhões de contaminados, o que dá 1/4 da população mundial. E um número que não é oficial de 50 milhões de mortos. Muito difícil precisar, né? Até pela falta de informação e tudo mais, mas já dá para ter uma ideia de como foi avassalador essa pandemia. E um outro dado, Fernando, que a população da cidade de Santos em 1910, né, tudo bem que nós estamos falando de 1918, mas em 1910 era estimada em 82 mil pessoas. Agora você imagina se o navio chegasse em Santos. Talvez a gente não estivesse fazendo esse podcast aqui. Provável que não, Vini. Muito provável que não. Não é difícil. E assim como em 2020, a pandemia trouxe muitas incertezas para a população. Trouxe caos, desemprego, fome, tinha político fazendo politicagem, o governo fez um auxílio emergencial, o valor foi considerado baixo e causou revolta na população e também aglomeração na hora da retirada. Algumas empresas e pessoas abastadas fizeram doações, ou seja, é um cenário muito parecido com o que a gente vê atualmente. E um outro dado, Fernando, foi que o presidente Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente, ele já havia sido presidente em 1902, ele contraiu a gripe espanhola e não conseguiu assumir a presidência em novembro. Ele já tinha sido eleito, mas ele acabou falecendo, ficou doente e faleceu mais pra frente, mas não assumiu em novembro. Quem assumiu foi o vice Delfim Moreira. E uma outra curiosidade... Todos eles nomes de rua aqui em Santos, viu, Vini? É praticamente como se tivesse um mapa, um Waze ligado. Google Maps. Bem por aí. Como não tinha rádio, não tinha televisão, os jornais e as revistas eram os únicos meios de comunicação. E outra curiosidade é que o nível de analfabetismo, inclusive o meu, né, parece, era muito alto entre a população. O que fazia acontecer casos, por exemplo, a pessoa ia no sapateiro ou no barbeiro, uma pessoa ficava lendo as notícias para todo mundo que estava por lá. Era o jeito de se espalhar as informações e também eram espalhadas muitas fake news. O sapateiro era o tio do Zap, então, Vini? Era tipo isso, aquele tio que fica te mandando aquelas notícias pouco confiáveis. E aí tinha um boato de que se as pessoas comessem frango e galinha, poderia ajudar no combate à gripe espanhola. Veja bem, estamos falando. Mas tem um lado bom. Frango e galinha seria como se fosse uma cloroquina, Vini? É tipo isso. É tipo a nossa cloroquina. Entendi. Mas tem um lado bom que nessa pandemia surgiu a caipirinha. As pessoas começaram a apelar para os remédios caseiros e começaram a fazer misturas. Dessa mistureba surgiu a cachaça com limão. E alguns colocaram mel e surgiu a caipirinha. E até vou fazer um convite até antes do tempo agora, Fernando, que muitas dessas histórias que a gente pegou aqui foram dos jornais da época. A gente se debruçou nos acervos do Estadão e do Correio. Acervos digitais, tá, gente? Que a gente não sai de casa. Não sai de casa. E até com a minha rinite eu morreria no meio de um acervo de um jornal de mais de 100 anos. E Você já rasgou o jornal de mais de quase 100 anos, Vini. Mas não fala o local. Quase falei aqui, mas a gente colou na hora, deu tudo certo. Ninguém percebeu. E vou fazer um convite para vocês entrarem no Twitter, Mais História, por favor. É o @MaisHistóriaPF. Cuidado com esse PF. Esse PF é por favor. E vale muito, muito a pena. Eles têm uns fios maravilhosos sobre a pandemia de 1918. Vini, tal qual 2020, as partidas ficaram suspensas e por 2 meses não se jogou futebol oficialmente no estado de São Paulo. O retorno das partidas foi determinado em 18/11, em 18 de novembro. Porém, a entidade organizadora da competição, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, decidiu que apenas as partidas que tivessem influência no resultado final do campeonato, ou seja, o título, seriam disputadas. Tá? Outra determinação da entidade organizadora foi que as partidas remarcadas teriam um período menor, teriam 2 tempos de 35 minutos, ao invés dos 2 tempos de 45 minutos normais.
Como o Santos estava um pouco atrás, principalmente quando você pega a tabela por pontos perdidos, o Santos teve 2 jogos, Vini, descartados. Então a partida do Santos diante do Ipiranga e diante do Mackenzie foram canceladas. Tá? Não houve necessidade da realização dessas partidas. A única partida que seria realizada das 3 últimas que o Santos tinha a fazer para completar a sua tabela seria diante do São Bento, tá? Porque o São Bento tinha muitos jogos a fazer, então ainda tinha chances, ainda que remotas, de título. Porém, no dia marcado para essa partida, né, 29 de dezembro, o Santos enviou um ofício para a Associação Paulista de Esportes Atléticos pedindo o cancelamento da partida. E o Santos alegava que os seus atletas ainda não tinham se recuperado totalmente dos efeitos da pandemia. Como o Santos não compareceu na data estipulada pela organizadora, o São Bento foi declarado vencedor daquela peleja. Então, se a gente pegar a tabela, Vini, por pontos ganhos, o Santos era o 3º colocado antes da realização dessa partida. O paulistano tinha 20 pontos em 12 jogos, o Palmeiras tinha 19 pontos em 12 jogos e o Santos tinha 18 pontos em 13 jogos. O Santos tinha 2 pontos a menos que o paulistano, com um jogo a mais. Então, matematicamente, o Santos ainda tinha chances de ser campeão antes daquela partida. Os jornais não deixam claro, né, os jornais que a gente pesquisou, não deixam claro por que o Santos não compareceu à partida. Eles citam a questão da recuperação dos atletas, mas não citam qualquer outro motivo adicional para que o Santos deixasse de participar daquela partida. Sim, e até, Fernando, vale a gente pontuar aqui, mesmo se o Santos não tivesse jogado contra o São Bento, tivesse ganhado, né? Fica claro aqui, né? O sino existe, mas se o Santos tivesse ganhado e também ganhado os outros 2 compromissos, o Santos não seria campeão porque o paulistano ganhou ganhou 6 dos últimos 7 jogos. Então, matematicamente, o paulistano seria campeão mesmo se o Santos ganhasse os 3 jogos. E como o Fernando falou, fica essa interrogação, né? Por que o Santos acabou não jogando essa partida contra o São Bento? É o que a gente falou, as coisas eram muito precárias na época. Então vamos dizer que o elenco tinha, não sei, 20 jogadores, talvez nem isso. Mais pra frente a gente vai falar sobre eles. 3, 4 tivessem doentes, cara, e mais algum diretor, por exemplo, as coisas começariam a se esvair e não faria sentido colocar os outros jogadores para São Paulo com risco de algum outro tipo de problema. Então fica essa interrogação. Mas acho que é muito por esse caminho, mas vale a gente pontuar que mesmo assim o Santos não ficaria com o título que acabou ficando com o paulistano do Friedenreich. Isso, e só pra gente também colocar, Vini, quando termina a competição, o Santos disputou apenas 13 jogos, enquanto o campeão paulistano disputou 16, o vice-campeão Corinthians disputou 17, e o 3º colocado, a Associação Atlética das Palmeiras, disputou 16 partidas. Tá? Então, o Santos termina oficialmente a competição na 4ª colocação. Paulistano 26 pontos, Corinthians 26 pontos, Palmeiras 22 pontos, Santos 18 pontos. Porém, Vini, se pegarmos a classificação por pontos perdidos, o Santos teria a mesma quantidade de pontos perdidos, o Santos teve a mesma quantidade de pontos perdidos do que o Corinthians. E se a gente pegar por pontos perdidos, o Santos seria o vice-campeão de 1918. Porém, como a classificação era por pontos ganhos, o Santos ficou na 4ª colocação nesse campeonato de 1918. Isso, é o que o Fernando falou lá no começo. Os pontos perdidos eram um balizador para às vezes um time tinha 5 jogos, outros tinha 10. Então essa medição era por pontos perdidos. É até interessante, inclusive. Sim. Só que no final do campeonato valia os pontos ganhos. Exatamente. Acho que conseguimos explicar essa passagem que é um pouco confusa da história do Campeonato Paulista. Fernando, vamos falar um pouco do elenco? Vamos, Vini. Histórico elenco? Isso, o Santos utilizou 15 jogadores ao longo de todas as suas 13 partidas no campeonato. O goleiro Costa e Silva participou de 12 partidas,
Américo jogou 9 partidas, Arthur jogou 3 partidas, Pereira e Jarbas, Adolfo Milon, Agostinho Marba, Ari Patusca, Haroldo Domingues e Arnaldo Silveira jogaram todas as 13 partidas do Santos na competição. O nosso grande camarada Urbano Caldeira entrou em campo em 2 oportunidades naquela competição. Ricardo jogou 11 partidas, Cícero jogou 10, Arantes, que não é aquele, Vini, jogou 4 partidas, e o goleiro Randolfo disputou 1 partida, em tempos, Vini, que não existiam substituições durante a partida. Os 11 que iniciavam a partida eram os 11 que terminariam a partida, exceto em caso de lesões ou expulsões. Exatamente. E conta pra nós, Vini, a tábua de artilheiros do time nessa competição. Como destacado, Fernando, lá no começo, o Ari Patusca, o cara tinha uma média de gols excelente. Não vou me atrever a fazer essa média. Da última vez que eu fui fazer uma média de gol de jogo aqui, me embananei todo. Ele fez 17 gols em 13 jogos. O Haroldo Domingues fez 12 gols nos 13 jogos que jogou. O Arnaldo Silveira fez 7. O Jarbas, o Adolfo Milon e o Marba fizeram 2. E só. É isso. O Costa e Silva jogou 12 partidas, tomou 25 gols. E o Randolfo jogou um jogo e tomou 1 gol. Exatamente, Vini. Nomes muito legais nesse elenco, viu, Vini? Alguns desses jogadores, Vini, foram fundadores do clube, tá? Sim, sim. Isso é muito legal. Muito legal, e com certeza a gente vai falar isso em alguma outra oportunidade. Dito isso, Fernando, acho que fechamos, né, o Paulistão de 1918. Fechamos, Vini. Para alguns, o Santos foi vice, para outros 4 colocados. A gente colocou a versão dos fatos e vocês decidem aí que você acha que o Santos foi segundo, se foi quarto. Tá certo? Com certeza. Tem alguma dica, Fernando? Alguma dica pra galera aí, uma dica cultural? Tenho, Vini. Como a gente está falando de 1918, que é nos primeiros anos aí do Santos, eu acho muito legal a galera ir buscar o livro chamado Santos Futebol Clube, O Nascimento de um Gigante, a história da fundação. Esse é um livro escrito pelo grande Gabriel Davi Pierin, que é historiador, trabalha hoje no clube e é filho do grande goleiro Lalá, viu, Vini? Esse livro foi lançado em 2011 pela editora Realejo, então é muito legal, Vini. Esse livro do Gabriel Pierin traz muitas informações sobre o contexto histórico da cidade de Santos, de toda a situação do futebol em Santos para o nascimento do clube. Muito legal, vale muito a pena, Vini. Não, leitura obrigatória aí para todo santista que gosta de futebol, gosta de história, vale muito a pena ler o livro do Gabriel. A minha dica, vou para uma dica de podcast. Nessa semana, a gente está gravando domingo, né, como eu falei, ontem voltou o campeonato alemão, a gloriosa Bundesliga. É o que tem para hoje, não é o campeonato que a gente assiste, não é o campeonato que a gente gosta. Eu vejo o futebol internacional, mas bem pouco, foco muito no Santos. Mas ontem assisti os jogos do campeonato alemão e indico para vocês aqui o podcast Pingado, feito pelos meus amigos Lucas e Guilherme. Os caras falam de tudo. Nesse podcast eles falam especificamente, eles falavam de basquete nesse podcast, agora estão falando de futebol, mas eles têm outros 2 projetos. Um é o Café Belgrado também, que é gigantesco, um dos melhores podcasts aí do Brasil. E tem um podcast de cultura também, chamado Elástico Mental. Ou seja, os caras transitam em todas as áreas. E quem sabe, Fernando, mais pra frente a gente vai ter um podcast aqui de culinária, de repente um sobre automóvel. Boa, eu não sei nem ligar um. Não sei nem ligar um automóvel, mas podemos fazer um podcast sobre automóvel. Reparos domésticos. Também, cara. Também tarefas domésticas. Eu acho que eu Boa. nunca lavei tanta louça na minha vida como na quarentena. É merecido, Vini. Impressionante. E pra finalizar, Fernando, só vou deixar um aviso aqui pro pessoal. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, amigosdourbano@gmail.com, e também estamos no Twitter, no @amigosdourbano. Vamos lá trocar uma ideia, lembrar da história do Santos e torcer para que tudo se ajeite e a gente possa acompanhar de perto no começo à distância e depois de perto o nosso tão amado clube. É isso? É isso, Vini. Então vamos nessa, até a próxima. Fiquem espertos que semana que vem tem mais. Um abraço. Abraço.